sejam muito bem-vindos ao plano anual da leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler do Salmo 79 ao 83. Apelo à misericórdia divina. Salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Largaram os corpos dos teus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água. O sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém. Não sobrou ninguém para sepultar os mortos. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam, pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra. Salva-nos e esquece os nossos pecados. Por que deixar que outras nações perguntem: onde está o Deus de vocês? Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás por terem derramado o sangue dos teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor, castiga as outras nações 7 vezes pelo insulto com que te ofenderam. Então nós que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Salmo 80. Ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Salmo de Asaf. Um testemunho ao regente do coro com a melodia de Os Lírios. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono que fica sobre os querubins. Mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixaste que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste-nos do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparastes o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós, vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolhestes, a nação que fizestes crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez, conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Festejar e obedecer, Salmo 81, de Asaf ao regente do coro com a melodia de Os Lagares. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isto é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que não conhecia dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas.
Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo, e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Salmo 82, Deus o juiz de todos. Salmo de Asaf. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém morrerão, como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará, como a de qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Ó Deus, derrota os inimigos. Salmo 83. Salmo de Asaf, canção. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo. Estão tramando contra aqueles que tu proteges. Eles dizem, venham, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são estes: o povo de Edom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gabal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. A Síria também se juntou com eles, como forte aliados dos amonitas e dos moabitas e os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com eles como fizestes com os medianitas, como fizestes com Sísera e com Jabim, no rio Quizon. Eles foram derrotados em Edor, e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com seus generais o que fizestes com Oreb e com Zebe. Derrota todos os seus chefes, como fizestes com Zeba e com Salmuna. Pois estes disseram, vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalha essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e faze que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre, que morram em completa desgraça. Que saibam que somente tu és Deus, ó Senhor, que tu és o Altíssimo que governa toda a terra. Nós tivemos aí uma seleção de salmos de Asaf e a palavra que mais me chamou a atenção, parece que eu tenho me detido mais nos primeiros salmos, porque eles entram dentro de um contexto, né? E aí eu vejo aqui no Salmo 79, Asaf clamando pela misericórdia do Senhor, por causa de todo o mal que eles estavam vivendo. E ele sabia que esse mal que eles estavam vivendo era por consequência dos pecados. E aí ele fala para o Senhor, né, que ele venha a exercer a sua misericórdia. No verso 9 ele diz, ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Ou seja, ele sabia que Deus estava levantando essas nações ímpias
para usar como vara do juízo contra o próprio povo. Inclusive, no livro de Abacuque, Deus fala sobre isso, que ele iria levantar a Babilônia para julgar o seu povo. E aí, na ocasião, Abacuque fica impressionado, ele fica sem entender. É daí que procede aquele versículo que a gente muito conhece, né? Que o justo viverá pela fé. Muitas vezes ele não entende, mas ele, pela fé, ele aceita, porque sabe que Deus está trabalhando da melhor maneira para o seu aprendizado. E aí, nos outros salmos que a gente leu dentro desse contexto, o que a gente percebe? A gente percebe que Asaf vai tendo uma compreensão de que aquilo que Deus permitiu que acontecesse, os inimigos que Deus levantou, que eram nas nações pagãs, inclusive ele fala aqui no Salmo 80, verso 13, os porcos do mato a pisam e a destroem, os animais ferozes a devoram. Esses porcos, ele está falando que são as nações pagãs, porque o porco era considerado um animal imundo. Então ele está fazendo uma associação entre o porco, né, e essa parreira que é Israel. Então ele está dizendo que os porcos pisam essa parreira, ou seja, essas nações pagãs, esse povo ímpio, são aqueles que estão pisando, né, o povo de Deus. Aí ele fala no verso 14, volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu, olha para nós, vem e salva a tua parreira. E na realidade a gente sabe que Deus estava fazendo tudo isso acontecer para que o povo viesse a se arrepender. Aí no Salmo 81, ele fala, nunca mais, verso 9, sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adorem nenhum Deus estranho. E inclusive esse trabalhar de Deus na vida dos israelitas, quando eles são levados para o cativeiro e eles retornam do cativeiro, a gente não encontra mais na história dos israelitas eles caindo no pecado de idolatria. Ou seja, o cativeiro realmente levou eles à consciência de que o pecado de idolatria, porque foi por causa da idolatria que eles foram levados cativos. Porque eles se prostravam diante de outros ídolos, dos deuses das nações pagãs. Então, eles entenderam, e quando eles voltam da Babilônia, quando eles voltam do cativeiro, nunca mais eles caem no pecado da idolatria. Então, o que a gente percebe dentro desse contexto dos salmos que a gente leu é essa crescente do entendimento, o discernimento que veio a Asaf. A gente falou sobre isso ontem, da oração incoerente de Asaf. Por que nós estamos passando por isso? Aí aqui a gente já vê Asaf dizendo, a gente está passando por isso por causa do nosso pecado. Ele teve uma crescente. Então, isso sempre acontece na vida do pecador. Na nossa vida, quando a gente é julgado por Deus, e a gente já falou sobre isso aqui, Deus só julga que Ele está disposto a usar novamente. Deus só fez o que fez com o seu povo porque Ele continuava querendo usar o seu povo. Então, é durante esse processo de provação que Deus traz o discernimento e o entendimento. Por que eu estou passando por aquilo? Com que propósito eu estou passando por aquilo? Porque se eu não aprender, se eu não souber por quê ou para quê, automaticamente eu não vou aprender a lição daquela provação. Então o povo entendeu, tanto que ele fala aqui no verso 81, verso 11, no Salmo 81, verso 11, mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu, portanto eu deixei que eles andassem nos seus caminhos da teimosia e que fizessem o que queriam. E deixou mesmo, porque chegou um momento que Deus parou de mandar profeta, porque Ele mandava os profetas, eles matavam os profetas, eles rechaçavam os profetas, eles não ouviam os profetas. E aí ele fala aqui, ó, no verso 13, como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Então, tudo aquilo que Deus fez foi para trazer o coração do povo a Ele. E a pergunta é, o que Deus está fazendo na nossa vida hoje para trazer o nosso coração para Ele? Para que a gente possa ouvir a Sua voz, para que a gente possa obedecer os Seus mandamentos. Nós precisamos parar de olhar para os mandamentos de Deus apenas como uma lista de regras de não pode. Recitais, né? Exato. Na verdade, os mandamentos de Deus, eles são cuidado para nossa alma. E tem um sentido, todos eles têm um sentido. Tem um porquê, né? Sim. Amém. Amém? Então, que você possa usar essa palavra hoje na sua vida, aplicá-la e compreender. Deus me ensina por que hoje eu estou vivendo isso, para que propósito eu estou vivendo isso hoje. Para que você possa aprender e fazer como o povo de Israel, que voltou do cativeiro e nunca mais cometeu o pecado de idolatria. Que as provas nos purifiquem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Salmo 84. Tchau.